E aí, turma boa, sejam todos bem-vindos ao canal Sala Web de Aula. Eu sou o professor Fernando Silva e esta é mais uma videoaula do nosso canal. Então vamos para o nosso assunto de hoje. Nossa videoaula de hoje teremos Ciências 8º ano, Produção e Uso de Energia Elétrica, parte 3, ok? Assuntos abordados, vamos falar um pouco sobre segurança no uso da energia elétrica, ok? Esse conteúdo você encontra no capítulo 12, das páginas 228 a 230. Então vamos lá, o nosso conteúdo de hoje, né? O uso de fusíveis e disjuntores, ok? Então a passagem da corrente elétrica pode produzir calor. Então a corrente elétrica em movimento ela produz calor, como nos aquecedores e nas lâmpadas. Então você pega, se você tentar pegar numa lâmpada acesa há muito tempo, você vai ver que ela está muito quente, certo? Exatamente pelo movimento da corrente elétrica. Mas não é só nesses casos que acontece produção de calor a partir da energia elétrica. Todo aparelho elétrico em funcionamento sofre aquecimento, certo? Pode-se perceber, por exemplo, em algumas partes externas da televisão e da geladeira que ficam quentes quando esses aparelhos estão ligados. Então não é só nesses casos aqui, né, do ar-condicionado, certo? Ou de uma lâmpada, mas temos também vários outros exemplos no nosso dia a dia. Instalações mal feitas, uso de material de baixa qualidade, certo? O desgaste de materiais antigos pode provocar o chamado curto-circuito. Quando isso ocorre, a corrente elétrica passa por um caminho diferente do usual. Ela desvia do caminho que é para ela manter, certo? Quando acontece esses casos aqui. E produz tanto calor que pode até provocar um incêndio. A gente já viu aí vários casos, né? Até de um simples ventilador que entrou em curto e tacou fogo no ambiente e acabou perdendo a casa inteira por causa de um ventilador que superaqueceu. Ok? Então, para evitar os riscos de incêndio, as instalações elétricas devem conter disjuntores adequados. Disjuntores possuem uma chave liga e desliga, como nos interruptores. Para quê? A gente já viu, né? Para cortar a passagem da corrente elétrica. Só que eles realizam uma tarefa ainda mais importante que os interruptores. Quando ocorre um curto-circuito, o disjuntor se desarma, ou seja, ele é programado, é feito para quê? Você não precisa ir lá ligar e desligar. Se ocorrer um curto-circuito, uma sobrecarga de energia, esse disjuntor vai se autodesligar, certo? Nós chamamos de se desarma. Automaticamente interrompe o circuito, ou seja, exatamente para evitar o superaquecimento e uma sobrecarga muito maior, certo? Após o conserto do defeito na instalação, basta rearmá-lo, ou seja, religar, ele desliga automaticamente, e aí você vai lá e liga novamente, ok? Então você tem aqui mais ou menos como seria o nosso trajeto, certo? Então você tem aqui a corrente elétrica, vai para o interruptor, só que para fechar o nosso circuito, tem um interruptor, que é para o manual, certo? Você vai lá, liga e desliga a lâmpada, mas nós temos também nesse circuito o disjuntor, na posição ligado, ok? Então, suponhamos que houve um aquecimento, o material é muito ruim, houve um derretimento dessa cobertura desse fio e houve um contato aonde aconteceu um curto-circuito. O que é que esse disjuntor vai fazer? Né? Esse disjuntor vai automaticamente, quando perceber a sobrecarga, para não manter esse circuito aquecendo, certo? Devido ao curto-circuito, ele vai se desarmar. Automaticamente ele desliga e corta a circulação da energia elétrica, ok? Então, antes dos disjuntores serem inventados e serem popularizados, a segurança das instalações elétricas era garantida através de fusíveis. Olha aí, você pode ter ouvido isso aí, né? Peças de carro, né? Aquelas extensões que a gente compra ainda hoje, ainda tem,
né, que nós temos aquelas extensões, as chamadas réguas de energia com várias tomadas, aonde você tem um fusível desses aqui, certo? Um fusível, que a gente vai já falar aqui o que é, né? Aonde se houver uma sobrecarga nessa extensão, o fusível vai derreter e vai automaticamente cortar a energia para a extensão, evitando um curto-circuito maior, certo? Então, antes disso era garantido por fusíveis. Os fusíveis possuem em seu interior um fio que se derrete com facilidade quando muito aquecido. Então, na sobrecarga, no curto-circuito, esse fio vai se derreter e partir. Partiu, cortou a corrente elétrica, ou seja, o circuito elétrico é interrompido. Então, antes de existir e de ser popular os disjuntores, e ainda hoje é utilizado fusíveis, como nos carros, né, nos veículos, você tem a parte elétrica acompanhada também de fusíveis, que num curto-circuito ele derrete e corta a parte elétrica. E aí a gente falou também das extensões, certo? Então, risco de choque elétrico. O corpo humano conduz razoavelmente a corrente elétrica. Então, por nosso corpo passa a corrente elétrica, certo? Quando ela passa pelo corpo humano, vinda, por exemplo, de um fio ou dispositivo ligado à rede elétrica, os músculos sofrem violenta contração, por isso que quando você leva o choque, você fica preso naquela corrente, porque os músculos se contraem, certo? Então, se você pegar num fio, a probabilidade é muito grande de você ficar ali preso naquele fio enquanto tiver corrente elétrica, certo? Porque os seus músculos vão se contrair, então você não tem mais controle sobre eles vão ficar presos ali, ok? Então pode causar desde sensações desagradáveis e dor até queimaduras e paradas cardíaca e respiratória, certo? Como os músculos estão se contraindo, você pode parar de respirar e o sangue parar de circular também, o seu coração parar, ok? E levar automaticamente à morte, ou seja, pode até matar, certo? Isso aí também vale para outros animais em geral, por exemplo, os passarinhos, quando encostam numa rede eletrificada, né, eles caem mortos devido à grande corrente elétrica, ok? Tocar em fio desencapado ligado à rede elétrica com os pés descalços sobre o chão provoca choque elétrico, pois a corrente elétrica atravessa o corpo em direção ao solo. Sapatos com sola de borracha reduzem a possibilidade de choque, porque a borracha não conduz corrente elétrica, são isolantes, não só isolante térmico, mas também tem isolante elétrico, certo? Mantendo a pessoa eletricamente isolada do solo. Estar com a pele molhada, particularmente no ponto de contato com a rede elétrica ou com o chão, aumenta a chance de sofrer sério choque elétrico. Então, cuidado, tem que ter muito cuidado. Por isso, pessoas que estão em banheiras não devem manusear interruptores ou objetos elétricos. E também por esse motivo que os chuveiros elétricos precisam ser bem instalados, né? Tem que ser, não é instalado de qualquer maneira, porque os chuveiros elétricos em alguns lugares para aquecer a água, né, vai estar passando corrente elétrica. Então a má instalação pode causar até a morte da pessoa, ok? Uso do fio terra em aparelhos elétricos. Alguns aparelhos elétricos têm carcaça, o envolvimento externo, ou seja, sua parte externa de metal. Imagine que por algum problema de fabricação ou desgaste pelo tempo, muito velho, o fio ligado à rede elétrica interno ao aparelho encoste nessa carcaça. É o que nós temos aqui, por exemplo, nessa geladeira. Eu tenho aqui a corrente elétrica que vai para o motor, que vai gerar aquele friozinho com o gás e tudo mais. Beleza. O sistema é esse. Corrente elétrica vai e volta. Por um defeito, ou superaquecimento do fio, ou por velhice mesmo, esse fio acaba tocando na carcaça, fazendo com que a corrente elétrica passe pela carcaça, passe pelo corpo da geladeira inteira. Então a pessoa, ao tocar nessa geladeira, vai receber a descarga elétrica. O que é esse chamado fio terra? Esse tipo de problema pode ser evitado com o uso de um fio terra,
que nada mais é do que um fio que liga a carcaça metálica à terra, certo? Então os aparelhos têm um fio que você pode fazer a instalação diretamente para a terra, caso aconteça essa descarga tocando na carcaça desse aparelho, ele vai direto para o solo, certo? Quando o fio terra de um aparelho está corretamente instalado, dizemos que o aparelho está aterrado. Não é enterrado, é aterrado. Toda descarga que passar por ele vai ser levado direto para o solo, ok? O aterramento é importante procedimento para evitar acidentes com aparelhos elétricos. Então você tem aqui nas instalações, algumas pessoas, né, fazem a instalação simples e prática dos dois fios, positivo e negativo, somente para circulação, e bota a tomada de 3 pontas só porque é o padrão, certo? Mas na verdade, esse terceiro ponto é o aterramento, ou seja, todo o meu circuito de instalação da residência, do local, ele vai terminar ligado ao solo. Seria esta pontazinha aqui no meio. Então, quando você tem o aterramento no circuito do local, quer dizer que quando houver uma sobrecarga ou um curto-circuito, certo? Ou uma fuga de energia através dessa rede elétrica do local, ele será transportado diretamente para o solo. Por isso a importância de, quando for fazer a fiação da residência, fazer com aterramento, ou seja, ter esse terceiro fio, que é neste pontinho do meio, certo? Esse pedacinho aqui do meio, que toda a sobrecarga vai ser lançada direto para a terra, ou seja, isolando o ambiente, ok? Então esse aí foi o nosso conteúdo, ok? Vamos ver aqui a nossa atividade. Primeira questão, cite 2 situações que podem provocar um curto-circuito. Na 2, descreva o que acontece com a corrente elétrica em um curto-circuito, o que acontece com ela quando acontece um curto-circuito. 3, qual a função de um disjuntor na ocorrência de um circuito elétrico, qual a função dele, para que ele serve. 4, antes da invenção e popularização dos disjuntores, que instrumentos faziam esse papel no lugar do disjuntor? 5, explique como funcionavam os fusíveis na ocorrência de um curto-circuito. 6, descreva o que pode causar ao nosso corpo se sofrermos um choque elétrico. Que consequências o nosso corpo pode ter, né, receber. E 7, porque o chamado aterramento em equipamentos e instalações elétricos é importante, certo? Então esse aqui é a atividade que vai impressa para aqueles alunos que não têm acesso à internet, vai na sexta-feira pegar todas as atividades da semana, leva para casa para responder. Na sexta-feira seguinte, devolve as atividades feitas e pega as atividades novas, certo? Da semana. Vocês, online, vão clicar no link do formulário, certo? Serão direcionados para a página do formulário da nossa aula de hoje, certo? Onde você vai colocar o seu nome completo, certo? Para evitar nomes parecidos. A falta de identificação resulta em não ser registrada a atividade. Assinala lá a sua turma, preencher a sua identificação, clique em próxima e aí você tem a mesma atividade que você tinha lá na impressa. A impressa era apenas para aqueles que não têm acesso à internet e vão toda sexta-feira pegar na escola, ok? Então, você tem aí a nossa aula de hoje, certo? Se você não é inscrito, esse é o nosso canal, certo? Se inscreva nele, ative o sininho das notificações para você ficar sempre antenado aí com todas as nossas videoaulas e lives. Este é o nosso site, certo? De acompanhamento, ok? Onde você acompanha as atividades, brevemente aí as notas, tudo bonitinho, ok? Então, essa foi a nossa videoaula de hoje. Vamos ficando por aqui e até a nossa próxima videoaula.